Vamos voltar aqui. Se você não assistiu o primeiro vídeo, é importante que você assista para você entender o que a gente fez lá no primeiro vídeo, entender o que é o MMC e vamos continuar aqui. No meu terceiro exemplo, eu coloquei assim, ó, determinar o MMC de 6, 8, 12 e 15. E agora, ó, eu já vou fazer pelo aquele processo prático. Vou fazer a decomposição aqui, ó, 6, 8, 12 e 15. Vamos ver o que vai dar isso, ó. Vou fazer primeiro os números primos aqui para a gente ir acostumando com eles, lembrando que na fatoração a gente só pode usar números primos. Então, esses aqui são os primeiros, para a gente aqui vai ser suficiente, não preciso de mais do que isso. Lembrando que desse lado aqui, ó, só pode ser números primos, não posso colocar outros, tá? Sempre ficar tomando cuidado com isso, porque a gente acaba querendo fazer mais rápido e não usa os números primos. Então, vou começar, ó, o meu primeiro é o 2. Como que a gente faz mesmo? Divide um de cada vez, ó. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. 15 dividido por 2 não dá exato. Se não dá exato, eu não vou dividir. Eu vou repetir o 15. Tá? Vamos continuando agora, ó. Vou por 2 de novo. 3 dá para dividir por 2? Não dá. Então, vou repetir o 3. 4 dividido por 2 deu 2. Coloco o resultado, ó. 6 dividido por 2 deu 3. 15 dividido por 2 não dá, vou repetir. Cuidado que ainda dá pelo 2. Então, vai ficar 3 eu não posso, vou repetir. 2 dividido por 2 deu 1. 3 dividido por 2 não pode. 15 dividido por 3 não pode. Então, ó, terminei o 2. O meu próximo da lista ali vai ser o 3. Vamos lá. 3 dividido por 3, 1. Aqui já encerrou. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Só falta o 5 agora. 1, 1, 1 e 1. O nosso objetivo é esse aqui mesmo, ó. Dividir até não dá para dividir mais, até chegar no 1 para todos os termos. Vamos multiplicar todo mundo, ó. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Faz aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Como que a gente representa isso? O MMC entre 6, 8, 12 e 15 é o 120. Tá? É importante que você treine isso, eu já falei, mas eu vou falar novamente. A gente tem duas situações que pode aparecer aí pra gente nas provas. Os probleminhas com MMC, que a gente vai ver num outro vídeo, ou alguns mecanismos, algumas contas na matemática, outros assuntos que a gente vai estudar no nosso curso, usam também o MMC. Então, a gente precisa saber calcular rapidinho, tá? Vamos seguindo aqui. No meu próximo slide, eu coloquei 3 exemplos para a gente entender alguns truques que o MMC ajuda a gente. Primeiro aqui, você pode calcular o MMC por aquele método tradicional. Fazer a decomposição 3 e 6, que a gente acabou de fazer no outro vídeo. Vou até fazer aqui rapidinho, mas só para você ver uma coisa. Ó. Entre 3 e 6, dá para dividir por 2, fica 3 e 3. Dá para dividir por 3 de novo, 1 e 1. Quem que vai ser meu MMC? Ó, 2 vezes 3, 6. Então, o MMC entre 3 e 6 é 6. Mas eu quero te ensinar um primeiro truque para te ajudar aqui, ó. Qual que é esse primeiro truque? Observa que o 6 é múltiplo do 3. Você não precisava ter feito essa conta aqui, ó. Qual que vai ser o truque, então? Você pega o maior e divide pelo menor. Se essa divisão for exata, o maior é o próprio MMC. Quer um outro exemplo? Ó, o 5 com 15. Calcula aqui para mim, estou inventando esse exemplo aqui agora, ó. O MMC entre 5 e 15.
O 15 dá para dividir por 5? Dá para dividir. Não preciso fazer o processo. Quem que é o MMC? 15. Para o vídeo e faz aí o 5 e o 15 para testar. Pra você ver que dá direitinho. Quer mais um exemplo? O MMC entre 4, 5 e 20. Professora, mas agora tem 3. Você vai pegar o maior. Quem é o maior? 20. Vê se dá para dividir. 20 dividido por 4 dá exato. 20 dividido por 5 dá exato. Não precisa fazer o MMC. Dá direto 20. Isso aqui te poupa um tempão nas continhas que a gente vai ver mais pra frente. Então, o que a gente vai fazer? 4, 5 e 20. Eu quero que você pare o vídeo e treina fazer pelo processo da decomposição. Mas na hora da prova, se você souber isso aqui, te ajuda muito. É um troféu para você. O exemplo 5 é um outro exemplo que eu trouxe, o MMC entre 3 e 5. O 3 e o 5 são números primos. Quando são 2 ou mais números primos, nem precisa fazer a conta. Pode fazer direto, 3 vezes 5, que é 15. Esse é meu segundo truque. Qual que é o primeiro? Se o maior é múltiplo do menor, repete o maior. Anota isso para você não esquecer. Qual que é o meu segundo exemplo aqui? 3 e 5. O que acontece com 3 e com 5? Eles são números primos. Eu vou multiplicar. Quer um outro exemplo? O MMC entre 2 e 7. O 2 é um número primo, o 7 é um número primo. Quem que vai ser o MMC entre eles? 2 vezes 7, que é 14. Acabou aqui. Me dá um exemplo com 3, então, Eleonora. Entre 2, 5 e 11. Todo mundo número primo. 2 é primo, 5 é primo, 11 é primo. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 11, 110. Vou colocar aqui, Só multiplicar isso tudo, 110. Professor, mas e se eu quiser fazer o processo prático? Se eu não perceber, você vai chegar no mesmo resultado, do mesmo jeito. Só que aqui você economiza tempo. Então, vamos fazer umas anotações aqui? Anota aí também. Deixa eu mudar a cor da minha caneta, Aqui, o que eu tenho? Múltiplos. Faz um resuminho aí, bem anotado, bem fora do português aí, mas para você lembrar depois esse esquemão. Se eles são múltiplos, um é múltiplo do outro, é o maior. Vou colocar assim, MMC, abusar totalmente do português, tá? É igual ao maior entre eles. Maior deles. Depois você escreve bonitinho. Se eles forem primos, o que aconteceu aqui, Esse caso, o que aconteceu? Eles são primos. O que vai ser o MMC? Multiplicar os números. Fazer um resuminho bem não usando o português aí, mas para você lembrar depois. Multiplicar os números. E o meu terceiro exemplo para a gente ganhar tempo lá na hora da prova. Eu tenho o MMC entre 4 e 7. Observa que o 4 não é primo, tá? Então, muito cuidado aí que o 4 não é primo. Mas a gente fala que entre os dois, eles são primos entre si. Por que entre eles são primos? Porque entre os dois não tem múltiplo comum. Como assim, Leonora? O 4 só dá para dividir por 1, por 4 e por 2. O 7 não dá para dividir por 4 nem por 2. Então, a gente fala que eles são primos entre si. É a mesma regra de antes. Vou fazer de azulzinho aqui para não ficar tão mais bagunçado. O MMC entre 4 e 7, se eles são primos entre si, é a mesma regra do anterior. 4 vezes 7, 28. Quer mais um exemplo? Eu vou fazer o MMC entre 2... deixa eu pensar aqui. Entre 2 e 21. Olha quem que vai ser o MMC entre 2 e 21. Testo maior. O 21 só dá para dividir por 3 e por 7, né? Pelo próprio 21. O 2 não dá para dividir nem por 3 nem por 7. Isso significa que eles são primos entre si. Cuidado, o 21 não é um número primo. Deu para dividir ele.
por 2 e por 3 e por 7. Mas com o 2 ele fica primo. Se com o 2 ele fica primo, é só eu multiplicar. 2 vezes 21, que é 42. Por fim, vou pegar um outro exemplo aqui, ó. O MMC entre 14 e 15. Olha o que vai acontecer aqui. O 14 e o 15. Nenhum deles é primo. Nem o 14 é primo, nem o 15 é primo. Porém, olha o que eu tenho. Qual que é a minha situação? Por quem que eu consigo dividir o 14 além do 1 e do 14? Pelo 2 e pelo 7. E o 15? Pelo 3 e pelo 5. Observa que não tem nenhum múltiplo em comum. Nenhum divisor comum, desculpa aí. Se não tem nenhum divisor comum, o que eu vou fazer? Ó, 14 vezes 15. Eles são primos entre si. 14 vezes 15 dá 210. Ah, professora, nesse caso aqui eu ia ficar muito insegura. Eu ia preferir fazer a decomposição, fazer 14, 15, fazer a fatoração. Problema nenhum. Se você perceber que eles são primos entre si, você economiza o seu tempo, faz direto. Se você não perceber, faz a decomposição. Essa decomposição aqui que eu ensinei para vocês no primeiro vídeo e no nosso primeiro slide desse vídeo, ela serve para calcular qualquer MMC, de quaisquer número, de qualquer jeito, ela serve para tudo. Por isso que é importante saber calcular ela, tá? Primos entre si, anota aí no seu resuminho, ó, o MMC é multiplicar todos os números. Ficou bem apelativo o meu resuminho aqui, mas para você ir lembrando e ir gravando. Agora, gente, a gente terminou essa parte de aprender a calcular, de aprender a determinar o MMC. O que eu preciso e muito para que você aprenda bem isso? Faça muitos exercícios. Pegue questões só para treinar, para você ficar fera nisso daqui, para você ficar nisso com uma forma automática. Igual você faz que 3 vezes 5 é 15 sem pensar, eu preciso que você saiba montar isso daqui e calcular sem pensar. Você não precisa saber o MMC de cor, mas você tem que saber como calcular. Bom, eu paro por aqui. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.